Caiu, vocês já sabem por quê, né? Porque ainda não temos o Zoom Pro, onde eu posso ficar o tempo que eu quiser. 40 minutinhos o Zoom grátis. Fechou? Será que tem mais gente? Acho que é isso, né? Não vamos perder o foco aqui, para não passar muito tempo. Beleza, show de bola. Cleitinho disse que caiu lá por causa da chuva a internet. Vamos lá. Pessoal, vocês podem mutar e quem não mutou ainda, pode mutar a sua... Ok. Ah, tá faltando uma pessoa aqui. Não. Não tá faltando. Eu acho que não tá faltando. Irmãos, fazer o quê, né? Não vou poder ficar esperando muito tempo, porque também por respeito a vocês aí. Beleza. Aqui, ó. Alguém entrou aqui. Beleza. Tá. Agora eu não paro mais. Prometo. Recapitulando, então, Jesus como único mediador. E outra coisa, eu tenho que entrar pelo meu WhatsApp também aqui. A igreja ela vive uma tremenda divisão hoje, por causa do Deus me disse. Deus me disse. Eu tive uma visão. Veja bem, não estou falando que você não pode ter visão, porque a palavra diz, né, que jovens e velhos terão visões e sonhos. Nós vamos lá. Na época do catolicismo, as indulgências inventadas pelo credo, sem respaldo bíblico, foram pontos de Martinho Lutero ter colocado a sola escritura, somente as escrituras. Apóstolo Paulo disse que se alguém pregasse além daquilo que a palavra dizia, ou até um anjo viesse e falasse algo que fosse contra os princípios da palavra, seria anátema, aquilo que eu já falei para vocês antes. Ou seja, alguém perderia a salvação de uma vez por todas, sem segundas chances. Amém? Então, o último passo, só lhe deu glória. Só a Deus a glória. Eu te falo, sim, todo domingo eu vou lá no culto e digo glória a Deus, porque só Deus a glória. Sim, amém, mas como assim? De uma forma mais intrínseca, entender que dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Fala no seu coração aí, são todas as coisas. Não é fácil de entender por causa da nossa egolatria, como eu já disse. Né? Tu fica pensando, e os meus pontinhos, e aquilo, e o meu nominho ali no trabalho. Mas a palavra de Deus diz assim, em Salmo 115:1, não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti toda a glória.
A palavra do Senhor diz também, eu sou o Senhor e não divido a minha glória com outrem. João 8,32, até o Bolsonaro sabe. Quem que não sabe aí? Ninguém sabe João 8,32 de cor, gente? Que feio. Estamos atrás do Bolsonaro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora chegamos à parte final da nossa aula, responsabilidade humana. Agora vai cair os castelinhos. Agora vai cair os castelinhos porque não é só Deus, meu irmão. Mas é importante você sempre estar esclarecendo na sua vida o quão importante é você entender que Deus é soberano e tirar um pouquinho do fardo que você carrega, tá? Descansar mais no Senhor que você serve. Nada saiu do seu controle. Diferente de que muitos pensam, a responsabilidade, ela não anda em outra linha do tempo de Deus. Essa responsabilidade humana não anda, aqui está a responsabilidade, aqui está a soberania. Não, é algo em junção, é junto. Talvez você ouve tudo isso e, de certa forma, você pensa, azar, a salvação é pela graça, daí tu deixa, então deixa a vida me levar, como diz aquele profeta, né, o Zeca Pagodinho, vida leva eu. Então, para tirar do seu coração essas questões, para que você não peque, eu vou trazer agora uns versículos bíblicos para você, tá? Romanos 2:6 diz assim, ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Ou seja, sim, você vai ter culpa no cartório. A salvação é de graça. Mas o galardão é outra coisa. Pegou? A salvação é de graça, mas o galardão é outra coisa. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. A nossa mente humana muitas vezes não consegue conceber que a soberania de Deus não afeta em nossa responsabilidade. E nossa responsabilidade, da mesma forma, não afeta a soberania do Pai. Tem uma frase que eu gosto, que Deus ele não tem paciência com preguiçosos, porque, afinal, ele é galardoador daqueles que o buscam. Daí, como eu já falei antes para vocês, que eu ia falar agora sobre o vitimismo do pecado lá no Éden, né? Que quando indagado por Deus, Adão culpa sua esposa culpa a serpente, e assim por diante. Amém? Irmãos, pergunta, existe autocorreção na Bíblia? Existe autocorreção na Bíblia? Vamos lá. 2 Timóteo, se você quiser anotar aí, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Porque você começa a ver a soberania de Deus e você acaba tirando teu corpo da jogada. Mas a palavra do Senhor diz assim, ora numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Daí a palavra diz assim, ó, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Por mais que sim, exista a soberania de Deus em tudo, existe a autocorreção, ela também existe e nos tira o direito da autossabotagem. O que é uma autossabotagem? Ah, Deus quis assim, então beleza. Ah, eu nasci para sofrer. Esse tipo de coisa. Agora eu vou contar uma historinha bem conhecida para você começar a linkar a soberania de Deus
com a tua responsabilidade. Quem já ouviu falar de Jonas? Até as crianças, né? Porque, infelizmente, essa história é mais contada para criança do que para adulto. E daí os adultos não entendem a soberania de Deus, mas as crianças entendem. Olha só, meu irmão. Quem já congrega conosco, eu já falei sobre essa história. Jonas, ele podia muito bem ouvir o decreto de Deus e falar assim, amém. Ele pegava um fonezinho de ouvido vermelho, botava aqui, né? Ia pegando um bronze na praia, correndo. Deixa eu fechar o silenciar aqui, dona Marilda. Pegava e na praia aqui, correndo, aquela coisa toda, com graça cumpria a vontade de Deus. Isso se chama, que muitos chamam de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio ele traz uma frase onde você tem liberdade para tudo, mas na verdade, como nós temos uma raiz, um coração pendido para o mal, de fato, nós temos liberdade dentro do contexto da vontade de Deus. E o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele não quis, ele teve ali um ponto de decisão, ele não quis ouvir a vontade de Deus, ele não quis andar na vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Deus, ele escreveu uma história para você. Ela começa aqui e termina aqui. Agora, se você vai assim ou vai assim, está nas suas mãos. Jonas, ele decidiu não ir assim. Jonas, ele decidiu seguir o seu coração, né? Como eu sempre digo, né? Segue o seu coração. Assinado Satanás. Não, nada é errado se te faz feliz. Assinado diabo, né? Porque a palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso. Há caminhos para o homem que parecem de bem, mas na verdade são caminhos de morte. Então, quando você começa a entender a teologia, a Bíblia, ela começa a ser o seu farol, meu irmão. Você pode evitar de passar por muitas coisas. Quando Jonas, ele decide não, ele faz o quê? Ele foge de Deus, ele vai no mar, ele influencia outras pessoas a sofrerem por causa da sua desobediência. Ele tem o seu livre-arbítrio, eu não vou. Eu sou dono de mim mesmo. Eu faço a minha vontade. Eu sou o cara. Eu recuso Deus. E você talvez acha, talvez no ímpeto do seu coração você acha isso. Mas o que aconteceu com Jonas? Ele fugiu de Deus, mas Deus sempre esteve com ele na palma das suas mãos. Ele fugiu de Deus, ele fez aquelas pessoas sofrerem, ele levou um chute na bunda e caiu no meio do mar torrencial, foi engolido por um peixe enorme, que a palavra não diz que é uma baleia, mas pode ser. Não morreu milagrosamente dentro do peixe, porque você ouve uma história como essa, parece o Pequeno Príncipe. Aquelas coisas fantasiosas. Mas foi, de fato, um milagre, ele está vivo dentro do peixe. Daí você fala, mas ele se arrependeu, meu irmão. Ele se arrependeu porque Deus deu fôlego de vida para ele se arrepender. E nós somos assim. Depois quero mandar um áudio para vocês de um pastor que agora não tenho certeza se ele faleceu ou não faleceu, num leito de morte do Covid, mandando uma mensagem para os seus familiares e para as pessoas que ele viveu, reconhecendo a verdadeira teologia, dizendo que de fato ele era falho, ele era fraco, ele falhou com a sua esposa, ele falhou com seus filhos, ele falhou com a congregação, ele falhou, pediu perdão e a misericórdia de Deus. E esses somos nós, todos nós. A diferença minha e a sua é que talvez você esconde o seu pecado mais do que eu, ou vice-versa. Mas somos dependentes, sim, da graça de Deus. E o que acontece com Jonas? Ele se arrepende lá. E quando você começa a andar, começa a andar no propósito de Deus, Deus ele te vomita de uma forma rápida para o propósito que você está começando a se alinhar. Agora, parando com a história de Jonas, já vou voltar nela, eu quero falar alguns pontos sobre a responsabilidade do homem. Desculpa as tosses aqui, que eu tô com o ar-condicionado nas minhas costas aqui. Vou desligar um pouquinho, senão... Gênesis 22, 18.
A bênção do Senhor chegou à descendência de Abraão porque ele decidiu obedecer. Caleb recebe a bênção de Deus porque ele o seguia. Números 11:32, Juízes 23, 4-9. Se o povo obedecesse, veriam a glória de Deus. Se o povo obedecesse. Levítico 9:6. Deus encheria os celeiros do povo se o povo fosse fiel. Malaquias 3:10, né? O famoso Malaquias 3:10. Então, quando você vê a história de Jonas, você começa a compreender essa magnífica soberania de Deus. De um jeito ou de outro, você vai chegar aqui aonde Deus ordenou, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Agora, é você que escolhe como você vai ir até esse destino, nessa tensão de não quero ou se render à soberana vontade de Deus para viver uma vida abençoada, para viver uma vida mais tranquila, para viver uma vida não debaixo das suas vontades, mas debaixo da vontade de Deus. Quando entendemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, sabendo que elas andam juntas, nós chegamos na área do propósito, que tanto se fala em pregações por aí. Porque o propósito é alcançado, meu irmão, sem uma intervenção divina radical, tanto para o bem quanto para o mal. É sinal de alinhamento. Alinhamento. Olha só, quando Deus tem que parar de jogar enchente na tua empresa para você entender que é para ir para o outro lado, quando Deus tem que parar de fazer algumas coisas, você já entendeu porque você começa a obedecer a Deus. Infelizmente, a gente só tem mais noção dessa teologia e dessa soberania, vontade de Deus, quando a doença, a crise ou qualquer outra coisa que nos deixa impotente chega. E daí você fala o quê? O que nós falamos? Só Jesus agora. Quando tem um caso impossível, agora é só Deus. Não é agora, sempre foi só Deus. A aula de hoje nós entendemos que sempre será Deus. Por mais que esteja tudo bem, sempre será Deus. Não é só quando as coisas estão difíceis. Deus é soberano em todo o tempo. E agora, só para me finalizar rapidinho, talvez se ainda ficou alguma dúvida em relação à soberania de Deus e a responsabilidade sua, e aquilo que ele decretou para a sua vida, eu vou dar uma história, e vou falar de dinheiro, né? Porque falou de dinheiro, fazer 6 em 7, essas coisas aí, para o pessoal já arrasta para cima e se inscreve, né? Então, vou falar um negócio que bacana para vocês. Eu poderia colocar na conta de Deus, eu ganho dinheiro e não vejo. Deus é soberano e quis assim. Talvez pela soberania de Deus, realmente, eu quero ganhar 20 mil por mês, mas o propósito que ele predestinou seja ganhar 8. Agora, a responsabilidade humana entra na administração. Você pode ganhar 8 e ser um bom administrador, ou ganhar 8 e não se dedicar à administração e faltar nela. Amém? Pode soltar os áudios agora, meus irmãos. Pode liberar os seus áudios aí. Aí, Al Capone, Andressa, Cleiton, Nery, Marina. Deu para entender a responsabilidade do homem? Deu para entender Você tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa ali que talvez... não entendi isso, entendi aquilo. O que vocês acharam aí? Mateus, explica lá para nós de novo sobre o Espírito Consolador lá do começo da aula. Tá. O Espírito que Jesus prometeu, né? Foi o Espírito Paracletos. Espírito Paracletos, no grego, Paracletos, ele representava guerreiros. Até, por exemplo, assim, quem já ouviu falar da legião de demônios? Já ouviram falar isso? Sim. Eles sempre usavam a cultura greco-romana para referenciar algumas coisas. Legião era uma grande quantidade de exército de Roma.
Aliás, dos gregos, desculpa. Entendeu? Então, por exemplo, ali quando ele fala de Paracletos, é uma referência desses guerreiros que incentivavam o povo, não desanimem, guerreiem, nós vamos vencer a batalha. Esses eram os Paracletos que iam para a guerra e, Jesus, e foi representado por Jesus no Espírito Santo naquela palavra que eu liberei para vocês. Entendeu? Sim. Elias e Jordana, Oi. digam aí alguma coisa. Foi bem interessante, deu para compreender bastante pela tua explicação. Conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Não. Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Né? Tudo depende, né? Eu não sei como é que é como é que é o histórico bíblico, enfim, de cada um, mas cada aula, talvez uma coisa você saiba mais, outra coisa você saiba menos, e a gente vai trocando informação aí. Beleza? Uhum. Jennifer, Amém. amém? Tá me escutando? Estou escutando. Conseguiu compreender aí a palavra? Foi complicado? Conseguiu desenvolver? Consegui, sim, consegui. E é desde o princípio, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém, amém. Isso aí é uma música do Delino Marçal, muito bacana, né? E é uma grande verdade. Marina, Presente. Oi, Barbosa. Marina, presente. Marinês. Essa Marina é uma resenha. E aí, Marina, conseguiu compreender? Você que é uma menina que nasceu dentro da igreja de saia jeans? Cabelo na bunda. Conseguiu Sim, deu para compreender bem. bem mesmo? Sim, aham. Meu Deus, então se eu conseguir fazer vocês entender a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, que demorou para mim entender uns 7 anos, o resto vai ser fichinha. Entendemos tudo, em prática, é totalmente diferente. Opa, saiu uma resenha aí. Saiu uma resenha escondida aí. É bem isso aí, entender a gente entende, na prática é diferente. Porém, tudo aquilo que, a questão da nossa vida, nós precisamos sempre colocar o óculos de Cristo. Por que na prática é diferente? Porque na prática é difícil nós colocarmos o filtro cristão em nossas vidas. Amém? Então, quando você se depara com um desespero, por mais que você esteja numa situação difícil, de fato, nós precisamos compreender que Deus é soberano. E toda a teologia, meu irmão, ela está ligada até com a política, até o cara que você for votar lá, dependendo de quem seja, tem tudo a ver com o filtro que vai entrar na sua vida, se seu filho vai ser ensinado de uma forma ou de outra. Entende? Então é importante você começar a conceber a teologia de uma forma mais certeira, né? Trazer a teologia de uma forma mais séria, porque ela vai revelar o teu futuro. Quando você começa a entender a soberania de Deus, hoje você fala dessa forma, mas talvez lá na frente, como já aconteceu na minha própria vida, passando por situações muito difíceis, eu parei no momento de tribulação, no momento de tristeza, e falei, não, peraí, foi Deus que mandou isso aqui, cara. Eu preciso aprender com isso. A soberania de Deus tira o vitimismo de nós e começa a transformar as dificuldades em ensino, em aprendizado, em tratamento e aprovação. Bacana? Cleiton e Nery, e aí, vocês têm alguma dúvida a mais? Não? Tudo certo? Dona Marilda? Dona Marilda tá a nossa anciã de hoje. Deixa eu desmutar, Dona Marilda. Dona Marilda está com o microfone desligado? Você conseguir sair do mute aí, Dona Marilda? Ela e a Damiana. Eu também.
E aí, Dami, alguma dúvida ficou aí? Quer nos ajudar aí com alguma coisa? Não. E tudo entendido, querido. Olha, ela tá Tem ousada. uma dúvida, Luana? Não, nem Luana tá com dúvida. Não, se a nem eu lá tá com dúvida, nós estamos grandes. Isso é homilética. Não nesse curso, mas numa próxima oportunidade. Homilética significa a arte da pregação. Tu já parou para pensar que quando um pregador ele vai pregar, não é que nem você vai pregar para, por exemplo, assim, vou pregar para a turma da medicina. Todo mundo está na mesma vibe que você. Vou pregar para os alunos da 8ª série. Você vai pregar para os alunos da 8ª série. Mas agora, na igreja congregacional, você precisa pregar para uma senhora, para uma anciã, você vai ter que pregar para um adolescente, você vai ter que pregar para um empresário, você vai ter que pregar por vários tipos de pessoas e de culturas e tocar no coração dela da mesma forma, né? Isso você aprende nessa matéria aí. Vamos ver se tem mais alguém. Irmãos, para nós não nos estender a isso, vamos fazer uma oração para nós agradecer esse momento de palavra de Deus nas nossas vidas, que você possa agradecer, fechar os teus olhos. Vamos aproveitar para orar e interceder aí pelas famílias que estão passando por situações difíceis, inclusive o irmão do meu padrasto, né, um tio, tá na UTI, não está numa situação muito favorável, mas Deus está no controle soberano, nos cabe orar e pedir a bênção do Pai. Amém? Amém. Amém. Então, ore, feche teus olhos, vamos orar e que você possa pedir pelo Chapecó, pela sua família, em nome de Jesus. Papai amado, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse momento com meus irmãos, Pai, de ensino da tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que todo esforço no Senhor não é em vão, e todo esse tempo que estamos nos dedicando, Pai, a ouvir a tua palavra, mesmo que não juntos fisicamente, eu sei, Deus, que vai gerar um fruto. Pai, eu peço tua bênção sobre cada um aqui, Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada família representada nessa live, Deus. Que o Senhor possa abençoar e que nós possamos, ó Pai, criar, Deus, no nome de Jesus, essa cultura do reino em nossas vidas e que possamos influenciar outras pessoas no nome de Jesus. Peço tua bênção sobre nós, peço tua graça sobre as nossas vidas. Senhor Deus, alcança os hospitais. Nós pedimos no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor dê força, Pai, às pessoas que estão na frente, Pai, as enfermeiras, os médicos, Pai, todo mundo que estão, todos que estão, Pai, à frente, Pai, desse Covid, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada família que está passando, para cada pessoa que perdeu um ente querido, ó Pai, que o Senhor pode confortar nossos corações, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde nossas famílias, guarde nossa saúde, Deus, e que no nome de Jesus nós possamos, ó Pai, ter certeza da salvação, Pai, sabendo, Pai, que a qualquer momento o Senhor está buscando a tua noiva, a tua igreja, e nós queremos, ó Pai, sabe, estar preparados para isso, Deus, no nome de Jesus, é isso que eu te peço, no teu santo nome, no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, Amém. como nós não estamos, ninguém quis fazer uma pergunta mais específica, se caso você tiver alguma dúvida ali, aquilo que eu falei no grupo, né? Pode me perguntar, inbox, que eu respondo no grupo, ou pode, se para ti não tem problema, escreve ali no grupo para nós poder crescer na fé de uma forma mais profunda nesse pouco tempo que nós vamos ter, dessas pequenas aulas que nós vamos ter. Tá bom? Canta um hino para nós. Irmãos, vou fingir que não ouvi o Cleiton. Irmãos, então é isso daí. Vamos... agora tu me pegou, me deixou até envergonhada, mas numa próxima eu pego a viola e toco, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Obrigado pelos ouvidos e até a próxima aula, próxima quinta-feira, no mesmo horário. Espero cada um de vocês, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe.